Bom dia. Hoje nós vamos ter uma palestra sobre polinômios. Nós vamos começar passando um filmezinho, um vídeo, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, do Caltech, a respeito de polinômios. Tem algumas coisas extremamente interessantes, há algumas coisas extremamente interessantes nesse vídeo. When a basketball player makes a beautiful shot like this, the ball's path is very nearly a parabola. Studied by the Greek geometer Apollonius in the 3rd century BC. Much later, in the 17th century, Galileo showed that parabola... O vídeo começa com polinômios na vida real. When a basketball player makes a beautiful shot like this, the ball's path is very nearly a parabola. Parabolas were studied by the Greek geometer Apollonius in the 3rd century BC. Much later, in the 17th century, Galileo showed that parabolas play an important role in physics. If you neglect air resistance, any projectile moves along a parabola if it is propelled forward and upward and allowed to fall under the influence of gravity. To make a sailboat glide smoothly through the water, naval architects use cubic curves to shape the hull. Sometimes pieces of several cubic curves are fitted together to form new curves called splines. This image of a television test signal is not the graph of a polynomial because it oscillates up and down forever. But part of it can be closely approximated by graphs of polynomials. Here are some approximations: linear, cubic, and higher degree. See how the polynomials fit the curve better and better as the degree increases. Two French scholars, Pierre Fermat and René Descartes, made a landmark contribution to mathematics in the 17th century when they introduced coordinate systems and described geometric figures with numbers and algebra. Bom, o que nós vimos aí nesse iniciozinho do filme foi inicialmente uma mostra de onde é que aparecem polinômios, né, na vida real. O primeiro exemplo dele foi do jogo de basquete, também do arremesso de peso, que as trajetórias, né, de projéteis, né, como a bola de basquete ou o peso arremessado pelo atleta, né, são aproximadamente parábolas, são aproximadamente curvas que são gráficos de polinômios de segundo grau. Em seguida, foi mostrada, assim, digamos, a extrema versatilidade dos polinômios de terceiro grau. Vocês viram um cara desenhando uma prancheta. Polinômios de terceiro grau, gráficos de polinômios de terceiro grau são coisas muito versáteis.
E é muito comum você utilizar curvas, né, chamadas splines, que são montadas por pedaços de gráficos de polinômios de terceiro grau. Vocês viram aí um barco velejando, não? E as velas, não? Têm formatos, os contornos das velas têm formatos de gráficos de polinômios de terceiro grau. Não me lembro se já apareceu, mas vai aparecer daqui a pouco, por exemplo, uma chaleira. E vocês vão ver que o bico da chaleira, por exemplo, né, corresponde a gráficos de polinômios de terceiro grau também. Ele comentou que quem estudou basicamente a parábola, aliás, as cônicas, foi um matemático fantástico chamado chamado Apolônio de Pérgamo, que é autor da parte de cônicas reunidas nos elementos de Euclides, século III a.C. E Galileu, no século XVII também, né, chegou à conclusão que as trajetórias, né, de projéteis, né, são parábolas, certo? Agora ele vai descrever polinômios de primeiro grau, né, polinômios lineares, e vocês vão ver uns efeitos muito interessantes do que acontece quando a gente soma uma constante ao valor do polinômio, quando a gente soma uma constante ao valor de x. Vamos continuar então o nosso filme. X. If you take any point on the line, say this one, its vertical y coordinate is equal to its horizontal x coordinate. If you move the line up by 1 unit, the new equation is y equals x plus 1. You can also move the line up by any amount, or down by any amount. This line is described by the equation y equals 1/2 x. For each unit you move forward along this line, your elevation increases 1/2 unit. Divided by change in horizontal distance is called the slope of the line. Parallel lines have the same slope. The equation y equals 2x describes a line with slope 2. The bigger the slope, the steeper the line. Horizontal lines have slope 0, and when the slope is negative, it's all downhill. The slope is the number multiplying x. Again, we can move a line up or down without changing the slope. Analytic geometry describes geometric figures by algebraic equations called Cartesian equations in honor of René Descartes. For example, a line of slope m has Cartesian equation y equals mx plus b. The Cartesian equation for this parabola is a storehouse of information about the curve. For any point on the curve, the vertical coordinate y is equal to the square of the horizontal coordinate x. The curve passes through the origin and is symmetric about the y-axis. The equation does not change when x is replaced by negative x.
Let's see what happens to the equation when we shift the graph up or down. If we move the graph up 1 unit of distance, the new graph has the equation y equals x squared plus 1. If we move it vertically by any amount, the equation is changed by adding or subtracting that amount. All these examples illustrate vertical translation. Now let's see what happens if we translate the curve y equals x squared horizontally, say 1 unit to the right. To find the equation of the new curve, subtract 1 from x, then square the quantity x minus 1 to reach the original curve. Plotting this at x, we get y equals x minus 1 squared. This equation represents horizontal translation by 1. We can also translate the curve horizontally by any amount. You get the new equation by replacing x by... Uma coisa interessante que o Provão, inclusive, mostrou é que questões que envolvem o que acontece com o gráfico quando você soma uma constante, né, que o gráfico se movimenta para cima, as questões são acertadas pela imensa maioria dos formandos em matemática. Já quando o movimento é horizontal, essas questões são erradas pela imensa maioria. Se você tem um gráfico de um y igual a um polinômio y igual a p de x, e você passa para o gráfico de y igual a p de x mais 1, os formandos em matemática identificam com facilidade que o efeito que isso vai ter no gráfico é que o gráfico vai subir uma unidade. Se você troca y igual a p de x por y igual a p de x menos 1, os formandos em matemática identificam com facilidade que o gráfico vai descer uma unidade. Vai ser transladado de uma unidade na vertical para baixo. Agora, quando o deslocamento é horizontal, essas questões são erradas pela imensa maioria dos formandos em matemática. O que nós vimos aí é que para deslocar o gráfico uma unidade para a direita, você tem que trocar o x por x menos 1. Né? A imensa maioria dos formandos pensa que para deslocar o gráfico para a direita, você teria que trocar o x por x mais 1. Né? Isso é um erro cometido pela maioria dos formandos de matemática, conforme revelado pelo Provão. Né? Os deslocamentos horizontais, quando você quer deslocar para a direita, né, de uma unidade, você tem que trocar o x por x menos 1. Para deslocar uma unidade para a esquerda, você tem que trocar o x por x mais 1. Né? Certo? That amount. The graph is translated to the right of the origin if the amount is positive, and to the left of the origin if the amount is negative. We can alter the shape of the parabola by a change of scale in the vertical direction. We multiply x squared by a scaling factor. The parabola opens upward if the scaling factor is positive, and downward if the scaling factor is negative. Now let's start with the equation y equals x squared and perform all three transformations. Horizontal translation by an amount we'll call h. Vertical scaling by a factor we'll call a. And vertical translation by an amount we'll call k. No matter where we move the graph, y is a quadratic polynomial in x. To see this, square the quantity x minus h, multiply by a, add k, and rearrange the terms. The new equation expresses y as a quadratic polynomial in x. This number, which doesn't depend on x, is called the constant term. Changing its value translates the parabola up or down without changing its shape. The number that multiplies x is called the linear coefficient. Changing its value doesn't change the shape of the parabola, but it moves the curve to various positions in the plane.
The shape of the parabola is determined by the number that multiplies the highest power of x, called the leading coefficient. If it's positive, the parabola opens upward like this, and there is a lowest point or valley on the graph. If the leading coefficient is negative, the parabola opens downward like this, and there is a highest point or peak on the graph. This point where the parabola has a peak or a valley is called the vertex of the parabola. The Cartesian equation can be expressed in terms of the coordinates of the vertex. Let's use Cartesian equations to find where this line intersects this parabola. Every point on the line satisfies y equals mx, and every point on the parabola satisfies y equals x squared. So, at a point of intersection, we have both y equals mx and y equals x squared. To find the possible values of x, we do a little algebra. And we find two intersection points, one with x equals m, and another at the origin. An arbitrary line may or may not intersect a parabola. If it does, the number of intersection points is either 1 or 2. Points where the horizontal x-axis crosses the graph of a quadratic polynomial are called real zeros of the polynomial. They can be found by solving a quadratic equation. The zeros are easy to find when the polynomial is expressed as a product of linear factors. For example, this product has one zero at x equals 2 and another at x equals minus 1. See what happens as the zeros move further apart or closer together. The lowest point on the parabola is always midway between the two zeros. When the two zeros coincide, the lowest point is on the axis, and we say the quadratic has a double zero. When a quadratic has no real zeros, like this example, it cannot be factored into real linear factors. Quadratic polynomials are used to generate these images of Jupiter. The computer must find the zeros of a different quadratic polynomial at each spot on the screen. If the quadratic has no zeros, the spot is away from the planet. If there is one double zero, we are at the edge of the planet, and if there are two zeros, the planet appears. Now let's look at some curves of degree 3, or cubic curves. 3 examples reveal the basic properties of all cubic curves. Y equals x cubed, y equals x cubed plus x, and y equals x cubed minus x. Each curve has two parts, one that bends down and one that bends up. The place where the upward and downward parts meet is called a point of inflection. The basic shapes don't change if we add a positive constant to move them up or a negative constant to move them down. In each of these two examples, the graph crosses the x-axis at exactly one point, even when the graph is moved up or down. But in this example, the graph crosses the x-axis at 3 distinct points. Adding a constant doesn't change the shape, but it can change the number of zeros from 3 to 2 to 1. These 3 examples, y equals x cubed plus x, y equals x cubed, and y equals x cubed minus x, can be regarded as the prototypes of all cubic curves.
let's see what happens as we change the coefficients in the equation of a cubic curve. Although the shape changes, it has the same basic form as one of the three prototypes. Or perhaps a mirror image. Every cubic crosses the x-axis at least once. To see why, factor the cubic as the product of a linear factor and a quadratic factor. The linear factor has exactly 1 0, which is also a 0 of the cubic. In this example, the quadratic factor is never 0, so the cubic has only 1 0. In this example, the quadratic itself has a double 0, so it can be factored and the cubic has a triple 0. Finally, in this example, the quadratic part has two distinct zeros, so it can be split into two linear factors. And we see that the cubic is a product of three linear factors and therefore has 3 zeros, one for each linear factor. This is what a cubic looks like if the 3 zeros are distinct, no matter how far apart they are. To understand why, let's follow the three factors from left to right. In this region, all three factors are negative, and the cubic takes negative values. Here, one factor is 0, so the cubic crosses the axis. Here we have 1 plus and 2 minuses, so the cubic is positive. Here the second factor is 0 and the curve crosses the x-axis again. Here we have 2 pluses and 1 minus, so the cubic is negative. And here the third factor is 0 and the cubic is 0. After that, each factor is positive and the graph continues to rise forever. Somewhere between the left two zeros, the curve has a turning point or a peak called a local maximum. And there is another turning point or a valley between the right two zeros called a local minimum. Now let's see what happens when these two zeros are made to coincide. Or when these two coincide. A more dramatic change takes place when all three zeros coincide. The peak and valley come together at a point of inflection. Computer-aided design uses pieces of polynomial curves to trace out shapes. For example, if you take two cubic curves and plot one against the other, you get a more flexible curve. Just the sort of curve you need to make a teapot. Here's a graph of a polynomial of degree 4 with 4 distinct real zeros. This polynomial can be factored as a product of 4 linear factors, and each factor corresponds to a 0. The shape of the graph is basically the same for all polynomials with 4 distinct real zeros. Between two consecutive zeros, there's a valley or a peak, or another valley. And here's what happens as two consecutive zeros are made to coincide. When 3 consecutive zeros coincide, a peak and a valley combine to form a point of inflection. Finally, if all 4 zeros coincide, we get a new valley whose floor is much flatter.
Graphs of fourth-degree polynomials have three symmetric prototypes. Y equals x to the fourth, whose shape we'll call type 0. Y equals x to the fourth plus x squared, whose shape we'll call type 1. And y equals x to the fourth minus x squared, whose shape we'll call type -1, together with an infinite family of asymmetric curves. Y equals x to the fourth plus x plus a number times x squared, where the number takes on all real values. The asymmetric curves we'll call type A. If you take any fourth-degree polynomial and change the constant term, the curve moves up or down without changing its shape. You can change from one type to another by adjusting the coefficient of x, or of x squared, or of x cubed. Every fourth-degree polynomial can be factored into two quadratic factors, and the polynomial has the same number of zeros as its factors. The number of distinct zeros can be none, 1, or 2, 3, or 4. For polynomials of degree 5, there are many more basic shapes. And for polynomials of higher degree, there are even more. In this program, we become acquainted with polynomial graphs as they appear in a rectangular coordinate system. The graph of a linear polynomial is a straight line. The coefficient of x represents the slope, and the constant term tells us where the line crosses the y-axis. For quadratic polynomials, there is one basic parabolic shape. All others come from this by a combination of vertical and horizontal translation obtained by adjusting the constant and linear terms, or by a vertical change of scale. Parabolas show up as trajectories of moving bodies. For cubic polynomials, there are three prototypes. Every cubic curve can be changed to one of these three types by adjusting the coefficients. Cubic curves are used in designing many things. Everything from sailboats to teapots. Polynomials of degree 4 have these graphs as prototypes. As the degree increases, the number of prototypes also increases. We can change the shape of a polynomial graph with high-tech computer graphics, or with our own muscles. Here we see an athlete coordinate his actions to shoot a basket from the forecourt. What he's really doing is changing the coefficients of a quadratic polynomial by adjusting the position of his hands, and it all happens in a split second. Polynomial magic.
Muito interessante o filme, não? Espero que tenham gostado. Bom, no pouco tempo que nos resta para falar sobre polinômios, eu achei mais interessante falar sobre duas coisas que talvez sejam pouco conhecidas. Se eu tiver tempo de falar em ambas, não? Uma delas seria a chamada fórmula de interpolação de Lagrange. O Lagrange, ele provou um resultado extremamente interessante, que é o seguinte: quando você dá uma série de pontos, claro, pontos de abscissas diferentes, né? Será que existe algum polinômio cujo gráfico passe por esses pontos, cujo gráfico contenha esses pontos? Se eu dou 2 pontos, é possível arranjar um polinômio cujo gráfico contenha esses 2 pontos? Uma reta, não? Se eu dou 3 pontos, uma parábola, eventualmente uma reta, certo? O Lagrange provou o seguinte teorema: dados n mais 1 pontos x0, y0, x1, y1, xn, yn, de abscissas distintas ou seja, x0 e x1 são diferentes, x0 e x2 são diferentes, x1 e x2 são diferentes, existe um e um só polinômio de grau menor ou igual a n cujo gráfico contém esses pontos. Se eu dou 3 pontos a n igual a 2, então existe um e um só polinômio de grau menor ou igual a 2. Polinômio de grau menor ou igual a 2, o gráfico dele tanto pode ser uma parábola, não? Como pode ser uma reta, não? Então, dados 3 pontos, existe uma e uma só parábola ou reta contendo esses pontos. Eu tenho que provar 2 coisas aí. Uma é a existência e outra é a unicidade, né? Eu tenho que mostrar que existe esse tal polinômio e mostrar que ele é único, certo? A prova da existência é extremamente interessante. O Lagrange
ele construiu esse polinômio tendo uma ideia simples, eficiente e brilhante. Ele pensou em escrever esse polinômio com uma soma de vários polinômiozinhos, de tal maneira que o primeiro polinômio ele valesse y0 quando x fosse igual a x0. E os outros polinômios valessem 0 quando x fosse igual a x0. Então, nesse caso, quanto é que valeria a soma, né, desses polinômios? O primeiro deles valeria para x igual a x0 y0, os demais valeriam 0, então a soma valeria y0. E o segundo polinômio? O segundo polinômio seria um polinômio que, quando x fosse igual a x1, ele valeria y1. E os demais polinômios, quando x fosse x1, valeriam 0. O terceiro polinômio seria o polinômio que, quando x fosse igual a x2, ele valeria y2. E os demais polinômios, quando x fosse igual a x2, valeriam 0, certo? Então, essa soma aí certamente satisfaria a condição do gráfico, né, passar por esses pontos, do gráfico conter esses pontos. E aí é bastante fácil, né, escrever o polinômio. Vamos escrever o primeiro polinômio. O que acontece com o primeiro polinômio? Quando x é igual a x0, ele vale y0. E quando x é igual a algum dos demais x, ele vale 0. Vamos escrever esse polinômio. Então, para x igual a x1, quanto é que ele vale? Não ouvi? 0. Bom, isso quer dizer que esse polinômio deve ter o fator x menos x1, né? Porque aí, quando x for igual a x1, ele vale 0. Quando x for igual a x2, quanto vale esse primeiro polinômio? 0. Então, esse polinômio deve conter o fator x menos x2. Tá? Assim ele satisfaz a condição de valer 0 quando x for igual a x1, quando x for igual a x2, quando x for igual a xn. Mas ele ainda tem que satisfazer que condição? Ser igual a y0 quando x for igual a x0. Do jeito que está neste momento, quanto é que esse simpático polinômiozinho aí está valendo quando x for igual a x0? Ele está valendo x0 menos x1, que multiplica x0 menos x2, que multiplica x0 menos xn. Está não, estava. Porque agora ele está valendo quanto quando x for igual a x0? 1. Quase, né? Eu estou querendo que ele valha quanto quando x for igual a x0? y0. Basta fazer o que agora? Multiplicar por y0. Eis a primeira parcela, né, do meu polinômio. Certo? Esse daí se anula quando x é igual a x1, x2, xn, e quando x é igual a x0, vale y0. Agora o segundo se anula para x diferente de x1, para os outros pontos, né? De modo que o segundo deve conter x menos x0, x menos x2, x menos xn. E para x igual a x1, ele deve valer y1. Para x igual a x1, ele está valendo, né? x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos xn. Eu divido, ele passa a valer 1. Aí eu multiplico por y1 e pronto. Etc, né? Quer dizer, é uma soma de várias parcelas, em cada parcela, o numerador da fração é x menos
As abscissas dos pontos, pulando um de cada vez, não? Aqui só não apareceu x menos x0. Aqui só não apareceu x menos x1. No próximo só não vai aparecer x menos x2. O denominador é exatamente o valor do numerador, trocando o x pela abscissa do ponto que não estava presente, certo? E o coeficiente é o correspondente y. Por exemplo, sim, reparem que esse polinômio aqui é de que grau, hein? N, né? Claro, quando você soma essas coisas aqui, o termo de maior grau pode cancelar, né, de um com o outro, e aí pode resultar em grau menor do que n, certo? Mas certamente isso é um polinômio de grau menor ou igual a n, conforme prometeu o enunciado. Antes de provar que esse polinômio é único, vou dar um exemplozinho aqui bobo. Por exemplo, vamos descobrir um polinômio que satisfaça essas condições aqui, ó. O P de 0 é 6. O P de 2 é 0. E o P de 4 é 2. Como eu dei 3 pontos de abscissas distintas, não? Certamente existe um polinômio de grau menor ou igual a 2, né, satisfazendo isso. Pela fórmula de Lagrange, esse polinômio é obtido como uma soma de 3 polinômiozinhos, né? No primeiro, eu pulo 0. Então, x menos 2, x menos 4. E no denominador, eu substituo x por 0. No segundo, eu pulo 2. Claro que eu não precisava escrever esse segundo polinômio aqui por causa do coeficiente 0. E no terceiro, eu pulo 4. Esse é o polinômio obtido pela fórmula de Lagrange. Passamos as contas. Menos 2 vezes menos 4, 8. 6 oitavos, ou seja, 3 quartos. x2 menos 4x menos 2x menos 6x mais 8. Esse termo aqui dá 0. E este? 2 aqui é 4 vezes 2 dá 8. Né? 2 sobre 8 dá 1 quarto. x2 menos 2x. Três x2 mais x2, 4x2 sobre 4, x2. Menos 18x menos 2x, menos 20x sobre 4, menos 5x. Mais 24 sobre 4 mais 6. Esse é o polinômio. Agora eu vou provar que esse polinômio é único. Qual é a melhor maneira de eu provar que só existe um polinômio satisfazendo isso? Suponho que existem dois e mostro que os dois são
iguais, né? A melhor maneira de provar a unicidade de alguma coisa é sempre essa. Suponha que há dois e mostre que os dois são iguais. Então, suponha que haja dois polinômios. Claro, dois polinômios de graus menores ou iguais a n, ambos satisfazendo, ambos com um gráfico contendo esses pontos. Chamar esses dois polinômios de P1 e P2. Agora é só pensar no polinômio P1 menos P2. Como P1 e P2 têm graus menores ou iguais a n, o que você pode afiançar a respeito do grau de P1 menos P2? Menor ou igual a n também, certo? E o que você pode garantir a respeito do valor de P1 menos P2 para x igual a x0? Quanto é que vale o P1 para x igual a x0? Y0. Quanto é que vale o P2 para x igual a x0? Y0. Então, quanto é que vale o P1 menos P2? 0. Quanto é que vale o P1 menos P2 para x igual a x1? 0, né? Para x igual a x1, ambos valem y1, então a diferença vale 0. Então, o x0, x1, etc., o que são do P1 menos P2? Raízes. Raízes. Pode um polinômio de grau menor ou igual a n ter mais de n raízes? Pode um polinômio de grau menor ou igual a n ter mais de n raízes? Só se ele for identicamente nulo, né? Só se ele for polinômio, né? 0xn mais 0xn menos 1 mais 0xn menos 2, etc. Né? Para esse, qualquer valor de x é raiz. Então, esse polinômio daqui é identicamente nulo. Enquanto Morgado escreve, em cima vocês estão vendo os professores do Ceará, neste mesmo instante, assistindo a aula do Morgado. Veja como estão atentos. Eu acho que esse aqui está dormindo, não, mexeu a mão. Logo, P1 menos P2 é identicamente nulo. E P1 é idêntico a P2. Certo? A fórmula de Lagrange não é uma fórmula extremamente prática para você encontrar o polinômio. Há técnicas melhores, né? Quem um dia estudar um pouquinho de diferenças finitas vai ver a fórmula de Newton e vai escrever o polinômio de maneira melhor, né? Maneira mais fácil de fazer as contas para descobrir o polinômio. Mas a fórmula de Lagrange tem essa enorme vantagem de provar esse fato, né? Que quando você dá, por exemplo, 3 pontos de abscissas diferentes, existe um e um só polinômio de grau menor ou igual a 2, né? Cujo gráfico contém esses pontos. Agora eu vou terminar propondo uma coisa. Nós aqui acabamos de descobrir que para esses 3 pontos,
existe um único polinômio de grau menor ou igual a 2, cujo gráfico contém esses 3 pontos, que é esse simpático aqui, certo? Agora eu queria que vocês escrevessem, sem muitas contas, um polinômio de quarto grau, cujo gráfico contivesse esses pontos. Quem prestou bastante atenção à ideia do Lagrange, provavelmente vai resolver isso com facilidade. Quem prestou muita atenção apenas ao resultado final do Lagrange, certamente vai considerar essa questão difícil. É exatamente por isso que eu sempre digo, né? Mais vale uma boa ideia do que uma fórmula, né? Do que 1000 fórmulas, certo? É importante a gente provar as coisas para os alunos, para que eles adquiram as boas ideias, né? Só saber a fórmula, é só você mudar um pouquinho a situação, o aluno já fica todo atrapalhado, certo? E aí? Quem é que arranjou um polinômio de quarto grau? Vou plagiar a ideia do Lagrange. Meu polinômio de quarto grau vai ser o seguinte: vai ser esse mesmo mais... Agora essa coisa que eu vou acrescentar aqui tem que valer quanto? Esse polinômio aqui satisfaz essas condições. Mas se eu acrescentar uma parcela aqui, essa parcela aqui tem que valer quanto para esses valores de x? 0, não? Isso daqui para aqueles valores já está valendo 6, 0 e 2. Então tem que acrescentar 0 aqui, né, para não alterar, certo? Então tem que arranjar aqui alguma coisa, né, que vale a 0, né, nos pontos 0, 2 e 4. X menos 2, x menos 4. Vezes o que você quiser, né? Como eu quero um polinômio de... Eu pedi de que grau? Quarto. Então eu vou botar um número bonito aqui, por exemplo, π. E aqui vou botar x menos 1995. 1995 foi o último ano em que o Botafogo foi campeão brasileiro da primeira divisão. É claro que se eu puser o ano do Fluminense, vai botar um número tão pequenininho, né? Vai ter muita graça. Certo? É isso. Os exercícios da tarde. Estou perdido. Hã? Eu estou no ar, estou perdido. O que eu vou fazer? Estou falho, estou perdido. Cadê os... Quem está com a lista dos exercícios da tarde? Foi enviado para as coordenações regionais por antecedência. Aqui no momento eu estou perdido em relação a quais são os exercícios. Obrigado pela atenção.